Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Débora Garcia e eu estou vindo aqui através de uma direção de Deus, vindo diretamente ao meu coração, onde Ele me pede fortemente para que eu comece a compartilhar com vocês as reflexões que Ele tem colocado em meu coração, as reflexões as quais muitas vezes eu escrevo, muitas vezes eu somente penso, muitas vezes eu gravo áudios e compartilho com algumas pessoas. E hoje Deus falou muito forte no meu coração que realmente é algo direcionado por Ele. Então, quando é de Deus, às vezes assim a gente tenta não fazer, a gente tenta não querer fazer achando que é coisa da nossa cabeça, mas quando é Deus que está falando no nosso coração, Ele incomoda, Ele deixa a gente inquieto com aquela palavra no nosso coração e faz, é assim, aquilo. Então, dentro desse direcionamento hoje, eu quero me apresentar para vocês assim, um pouco melhor, né? Eu hoje estou com 34 anos, moro aqui na cidade de Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba. E eu cresci dentro de uma igreja, todo o meu conhecimento de uma vida cristã vem da minha infância, que eu aprendi muito com a minha mãe, que me levava para a igreja. E o meu pai sempre foi uma pessoa não religiosa, mas muito boa de caráter. Aos meus olhos, né? Aos meus olhos ele sempre foi um exemplo de pai enquanto esteve presente. Mas o que eu quero deixar aqui registrado não é as características familiares, mas é o agir de Deus mesmo e a misericórdia, sabe? A misericórdia de Deus na minha vida tem me acompanhado desde o meu nascimento, porque conta minha mãe que eu já nasci uma criança cheia de problema, uma criança muito doente, que tinha anemia profunda, e depois tinha que fazer transfusão sanguínea 3 vezes por semana, isso antes de 2 anos de idade, tá? E aos poucos eu fui crescendo e passei por abusos, traumas, por muita coisa. E aquele sentimento de inferioridade, de abandono sempre foi algo muito marcante, que me magoou demais, sempre me sentia excluída, sempre me sentia a mais burra, vamos dizer assim, né? A mais ignorante do pessoal, da escola, da sala. E mesmo que não fosse isso, as palavras que eu ouvia, é aquilo que o inimigo implantou no meu coração e me fazia acreditar, a ponto de que realmente eu acreditava que aquilo era a minha verdade. Os anos foram passando e a partir dos meus 15 anos em diante, eu me desviei da igreja, me desviei de Deus, né? Porque eu não estou levantando placa de igreja, eu digo que a gente tem que estar pegado em Deus, que é o mais importante. E foi com meus 16 anos que eu saí de casa, que eu fui viver minha vida, fui viver dentro de um relacionamento e nesse período da minha vida, em 2005 aproximadamente, foi quando eu não frequentei mais a igreja, me aproximei mais dos costumes do mundo, da bebida, da noite, das saídas e assim por diante. Em 2008 a minha primeira filha nasceu, foi pra mim maravilhoso, amo ser mãe, amo ter minhas filhas, são minha maior alegria hoje aqui na Terra é ter minhas filhas. E depois que eu tive a minha primeira filha, algumas coisas mudaram, mas eu ainda era muito jovem, eu tinha 19 anos, então ainda não tinha maturidade para muitas coisas e continuei no mundo, mesmo entendendo da importância da gente ensinar nossos filhos do caminho. Eu não tinha a maturidade para isso, eu tinha um entendimento, mas não a maturidade para viver aquilo. Então eu continuei no mundo e cada vez mais fundo, isso casada. E quando eu digo mundo, não se refere
somente o mundo de traição, as coisas. Mundo, eu digo mentira, eu digo afastamento da crença, afastamento de Deus, proximidade com as coisas mundanas, com pessoas que se afastam também de Deus, pessoas que também precisam de ajuda, mas naquele momento eu simplesmente me mergulhei em um mundo bem complicado. E ainda dentro desse mundo eu nunca consegui encontrar dentro de mim qualidades ali necessárias para que eu pudesse exercer ali um bom trabalho, exercer uma profissão. Então eu acabava me frustrando e me fechando mais dentro de casa e vivendo ali o meu mundinho, a minha bolha. Minha bolha era o meu casamento, a minha família e as minhas filhas de história, ia pra igreja. Eu vivia para aquilo. Mas os anos foram passando ali, no segundo... E depois de um tempo ali, eu tive minha segunda filha, né? Eu tenho 2 meninas. E depois da minha segunda filha, eu curti muito até os 3 aninhos dela. Hoje ela tá com seus 10 anos. Mas a partir dos seus 3 anos, a minha vida virou de ponta cabeça. Isso foi ali em 2017 para 2018. Muita coisa aconteceu, muita dor eu senti. E foi ali que realmente eu perdi tudo. Foi ali que eu me vi tão sozinha. Foi ali que eu pensei que não tivesse mais jeito. Mas ali naquele mesmo momento, em paralelo com esses sentimentos, um desespero tão grande, eu comecei a agir por impulso, a agir por carnalidade, a agir por impulso e influência, sabe? Quando você tá no lugar errado, na hora errada e tudo dando errado, eu tava lá. E quando a minha vida ficou de ponta cabeça, me separei, também em breve me envolvi num relacionamento péssimo, tóxico ao extremo e nada adiantou, simplesmente piorou a minha situação por carência, por frustração de um relacionamento passado. Acabei mergulhando numa outra mentira e enfim, perdi as minhas filhas. Elas, nesse período, foram morar com o pai. E nesse período de não estar mais com elas, o que era ruim ficou pior, ficou péssimo de péssimo, mais fundo e mais fundo e mais fundo. E eu cheguei a um ponto que eu não via mais esperança, eu não via mais saída, eu não via mais luz, eu não entendia mais porquê, o motivo de viver, a ponto de tentar tirar a minha própria vida. Cheguei aí num local e tentar contra a minha vida, mas Deus é misericordioso, como eu disse, a graça de Deus me acompanha todo o tempo. E em 2019 eu não tinha ninguém do meu lado, estava sozinha e passei por uma hemorragia muito grande, um processo bem complicado da minha vida. E esse processo da minha vida, ele foi complicado porque do dia pra noite eu tava numa mesa de cirurgia, do dia pra noite eu pensei que ia morrer, não via mais continuidade de vida pra mim. E foi quando eu fiz uma cirurgia praticamente uma cesárea, sabe? Que foi uma hemorragia interna, devido a um cisto hemorrágico que me deu do lado esquerdo. E nessa cirurgia me debatia, fiquei com os braços roxos, enfim. Tive umas situações bem complicadas pós-cirúrgicas. Perdi muito sangue, fiz transfusão. Estava sozinha no hospital.
Ninguém sabia de mim, minha família não sabia de mim, que me afastei de tudo e de todos. As únicas pessoas que eu ainda me comunicava eram minhas filhas. E eu não queria preocupar elas, então a única pessoa que eu falei antes da cirurgia foi o pai delas, pedindo para que se acontecesse algo comigo, ele cuidasse delas. Como ele tem feito até hoje, né, tem cuidado muito bem delas. E passou a cirurgia, passou essa recuperação, passou tudo isso e tal. E aí as pessoas foram me perguntando, né? E aí, Débora, o que você quer dizer com tudo isso? Aí eu quero dizer que em meio a tantas coisas, eu tava desempregada, eu tava com a vida de ponta cabeça, morando de aluguel e eu digo que eu tava cansada dessa vida, sabe? De ir pra lá e pra cá, de ir pra cá e pra lá, e a vida simplesmente não tinha mais sentido pra mim. Pra mim era lutar e ficar forte pros finais de semana que eu estivesse com minhas filhas, passar uma força e algo de bom pra elas. Então, a minha vida girava em torno de chegar ao sábado e domingo que elas estariam comigo. E enquanto isso eu tentava viver uma coisa ou outra no modo automático para tentar suprir essa sede, essa carência no meu coração, sabe? Foi quando eu conheci uma pessoa que veio de longe, veio sem esperar e se aproximou de mim. E mesmo depois de eu abrir a minha vida, não se afastou. Não se assustou, não me julgou e decidiu caminhar comigo. Tem caminhado comigo até hoje, fazem quase 3 anos isso. E nesse caminhar comigo, eu sou grata e feliz em dizer que nós juntos caminhamos em direção ao Pai, em direção a Deus. Depois que essa pessoa chegou na minha vida, juntos nós fomos discutindo sobre crenças, sobre religiosidade, sobre o conhecimento de um e de outro, e pondo debates bíblicos, e tudo ficou muito interessante, foi aguçando em mim aquele desejo de saber mais para poder ter argumento no debate, né? Então, foi muito gostoso conhecer alguém mesmo não da mesma religião, do mesmo segmento cristão que eu, né? Era uma pessoa de outra religião. Mas essa pessoa também tem essa sede de conhecer Deus, tem uma fé muito grande, acredita demais. E juntos nós entramos em uma igreja onde nós fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, e faz 1 ano que nós estamos frequentando essa igreja, um pouquinho mais, 1 ano e alguns meses. E como Deus tem transformado nossas vidas e tem nos mostrado a entender o processo físico da nossa vida com um olhar espiritual. Então, hoje a gente consegue entender muitas das coisas que já foram acontecendo assim do nada, simplesmente que tinham que acontecer. Mas todas as vezes que o inimigo se levanta para tentar abalar a vida de novo, abalar a minha fé, toda vez que ele se levanta, Deus vem e me traz uma palavra, Deus vem e me traz uma reflexão, Deus vem e me coloca dentro de um culto onde eu preciso ouvir tudo que eu preciso ouvir está sendo falado. E uma das mensagens, uma palavra que eu quero deixar registrada aqui nesse meu primeiro vídeo, é em Romanos 8, 18, ele fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E quando eu li isso, eu fiquei tão maravilhada, porque eu falei, uau, né? Uau! Só eu sei o tanto que eu já sofri, só eu sei o mais fundo que eu já cheguei, só eu sei das noites que eu passei pensando que era o meu fim, só eu sei da solidão da minha alma. E isso foi muito sofrido, mas ao ler essa palavra eu me alegro porque cita ali que a alegria que não é comparada, né, com o sofrimento. Então, se eu sofri
X tamanho, digamos assim, 1000 vezes X, esse X eu vou usufruir da grandeza, da alegria e da glória de Deus. E hoje eu carrego dentro de mim uma paz, uma certeza. A vida está nos melhores sinais? Não. Tem muito para melhorar, tem muito para transformar, tem muito o que fazer, o que conquistar, o que conhecer. E muito mais ainda de experiências de vida mesmo. Experiência de vida, que eu ainda sei que vou viver. Mas hoje eu tenho certeza, eu tenho uma paz dentro de mim, assim, que eu sei que Deus está cuidando de tudo. Tudo. Até aquele pequeno detalhe que você não conta pra ninguém. Aquela dor que às vezes você diz da boca pra fora que já perdoou. Aquela dor que às vezes você fala, o teu coração dói, mas você joga um sorriso pra não demonstrar. Às vezes uma aliança quebrada, às vezes um abandono, às vezes um abuso, às vezes um trauma, às vezes uma frustração consigo mesmo. Às vezes você se dedicou tanto por uma igreja, por uma pessoa, por um trabalho, e você simplesmente foi substituído ou trocado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não troca ninguém. Nós é que trocamos Ele. Nós trocamos Deus pelos prazeres do mundo, nós trocamos Ele por uma amizade, por um namoro, por um relacionamento, nós trocamos Ele por coisas fáceis. E Ele fica lá te esperando. Ele fica lá esperando. Ei, quando você vai voltar? Ei, até quando você vai viver essa mentira? Até quando você vai viver esse engano? Até quando você vai insistir em querer parecer com todo mundo, parecer normal? Eu escolhi os loucos desse mundo, então você não é normal. Você não é normal. Você é escolhido, você é lavado no sangue de Cristo, você é transformado, você é renovado todos os dias. É isso que é nessa palavra que a gente tem que se direcionar na nossa vida. É nesse caminho que a gente tem que crer. O mundo pode estar pegando fogo, a pandemia ter pegado situações, fechado empresas, mas Deus está com a gente. Ele está cuidando de cada detalhe. Se eu estou aqui hoje, se eu estou respirando, é Deus. Ele não abandona, Ele não tira de nós as coisas. Ele nos dá livramento. Ele nos dá livramento e abre novas portas e coloca em novos caminhos. Porque quando nós batemos cabeça numa porta onde nós não deveríamos ter batido, Deus é fiel para deixar você entrar e fazer conforme você quer. Mas Ele está ali naquela porta, de mãos abertas e braços mais do que abertos, esperando para te mostrar o melhor caminho. Então, se você ainda está perdido, você ainda está achando que é tempo de viver essa mentira, se você ainda está duvidando que Deus está te esperando, eu acho que chega, não é mais hora de brincar. Eu acho que agora é a hora de você voltar aos caminhos do Pai. E em breve farei outros vídeos e acredito que de alguma forma eu posso estar tocando alguns corações. E assim, todo o meu coração, assim, eu desejo que você se encontre com o Pai, que você se encontre com Deus. Tem muito mais para falar da minha vida, dos meus compartilhares. Mas hoje a mensagem primordial era essa. Você não está sozinho. Deus está te esperando. A graça dele te acompanha. E sim, você é filho, você é filha, você não é um acaso, tá bom? Em breve farei novos vídeos, vão me deixando comentários e algo que vocês queiram ouvir, tá bom? Que Deus os abençoe, graça e paz.